Olá, meus amigos, sou o professor Dionísio, trabalho com a disciplina de redação para Enem e para concursos. Hoje vim dar aqui dicas para a redação do Enem, uma prova que vale 1000 pontos, isso mesmo. Por mais que você saiba bem em linguagem e códigos, em química, matemática, nenhuma disciplina tem esse peso que a redação tem, meus amigos. Estamos falando de 1000 pontos, um texto coerente que pode levantar aí sua vaga para qualquer curso, seja medicina, odontologia ou direito, tá bom? Então vamos dar algumas dicas essenciais para que você agora em outubro consiga ter um bom desempenho. Primeiro, o tipo de texto que é cobrado se chama dissertativo argumentativo. Você sabe o que é dissertação? É um texto que você informa, que dá opinião e que argumenta. Dionísio, o que é argumentar? É você provar, é defender uma tese. Então visualiza, pega um papel e anota. No primeiro parágrafo, seria interessante você abrir a discussão, o assunto. Por exemplo, ano passado pediu para falar de publicidade infantil em questão no Brasil, a propaganda que é voltada para a criança. Então, o aluno iria abrir nesse primeiro parágrafo a discussão propaganda para crianças no Brasil. Mas a banca vai procurar outra coisa. Qual a sua tese? Qual o seu ponto de vista? Muitos alunos preferiram criticar o que a propaganda faz. Ou seja, é uma atitude covarde, é uma influência ao consumismo, é uma questão do capitalismo, beleza? Isso se chama tese. Primeiro parágrafo, anotou? Opinião junto a um assunto. Quem sabe se este ano a prova não pede aí alguma coisa sobre lixo? Ou mobilidade urbana? Ou então também a questão da escassez de água? Então coloca essa questão no primeiro parágrafo e a tese, o teu ponto de vista, aí. A banca já vai dizer, este aluno está sendo objetivo? Foi direto ao ponto. Beleza? Mas agora trabalha a argumentação. O que é argumentação? Provar o que você deixou lá em cima como tese. Sugiro você trabalhar com 2 parágrafos. Visualiza. Segundo e terceiro parágrafos. É nesse momento que você vai provar por que a publicidade é prejudicial para uma criança. Então, coloca um argumento em um parágrafo, coloca outro argumento no terceiro parágrafo. Você trabalhou com 2 parágrafos aí. Temos 3 parágrafos já feitos, falta um quarto. E aí, meus amigos, é uma marca registrada do Enem. O Enem exige na redação que, além de você defender uma tese, argumentar muito bem, tem que intervir. Em outras palavras, eles vão olhar para o final do teu texto. E se você não for capaz de colocar uma intervenção, e a estrutura está comprometida. O que é uma intervenção? É a capacidade que o aluno tem de solucionar o problema que foi debatido. Veja bem, você criticou no passado a publicidade que é feita para a criança, correto? Então, visualiza aí a intervenção. A família deveria intervir, dialogando, mostrando para a criança que nem todo brinquedo, um boneco da Monster High, uma Peppa Pig, nem tudo que é passado precisa ser comprado. É o papel do diálogo da família. A escola. Cabe à escola também ajudar nessa questão. Os professores poderiam falar o que é o consumo consciente. Ó, você colocou já 2 intervenções. Aí, cada intervenção que você pensar já dá um recheio nessa conclusão e aumenta a probabilidade de você fechar a famosa competência de número 5. Galera, é uma competência difícil. Por quê? Estima-se que 70% dos candidatos se saem bem na capacidade de intervir, de solucionar essa questão. Então, muito cuidado nesse momento de concluir. Então, visualizou 4 parágrafos, beleza? É uma redação legal, mas está faltando outra coisa. O Enem exige um negócio chamado repertório sociocultural. O professor está complicando. Não estou complicando. Visualiza só. Você botou um assunto no primeiro parágrafo, botou sua opinião, correto? Desenvolveu provando em 2 parágrafos e a soluçãozinha lá embaixo. Está muito bonita a redação, tá? Mas estamos falando de 1000 pontos e eu quero que você feche esses 1000 pontos. Tem que ter nesse texto ainda um repertório.
A prova de redação exige que você fale de outras áreas do conhecimento. Por exemplo, eu me lembro que ano passado eu coloquei um filme chamado Criança Alma do Negócio para os meus alunos. Eles se lembraram disso aí e colocaram na redação. Eles colocaram: vale ressaltar que dentro dessa perspectiva da publicidade para crianças, existe um documentário nacional muito interessante chamado Criança, a Alma do Negócio. Pronto. A banca já viu. Poxa, o candidato foi capaz de colocar na redação dele uma associação com o filme? Isso enriquece a redação. Então, olha só, é uma dica muito importante. Se você se lembrar de uma música, de um filme, se você se lembrar da história geral, a história do Brasil, um sociólogo, um filósofo, coloca na redação. Isso garante um peso para o teu texto. Vai sair do senso comum. Sua redação vai ter um tempero que as outras não têm. Isso é uma das dicas que os professores de redação têm que frisar muito bem. Redações que garantem de 900 a 1.000 pontos, pessoal, eu estou sendo bem franco, tem um bom repertório. Nunca é apenas um repertório. É um aluno que é capaz de fazer um link com a história do Brasil. Em outro parágrafo, ele faz associação com o filme. E você pode pesquisar até isso. Coloca no Google assim, ó, redações, nota 1000, Enem 2014. Você vai ver todos os candidatos que conseguiram isso, lamento dizer, foram poucos. Foram apenas 250 candidatos no Brasil inteiro, de um universo de mais de 6 milhões. Mas voltando à questão, todos os candidatos que fecharam esta redação tiveram esse ponto em comum, repertório sofisticado. É fácil? Não é, mas você tem um mês ainda para batalhar. Leia revistas, leia editoriais, procure ler artigos de opinião. Quando você lê esse material, você vai se espelhar. Você vai ver a opinião que um jornalista tem a respeito de um assunto e vai pensar, eu concordo com esse cara, eu vou por aí, esses argumentos que ele está colocando realmente fazem sentido para a minha redação, eu vou pegar carona nele. Então, é outro ponto fundamental. Não dá para escrever uma redação legal sem leitura. Imagine só, como é que você vai produzir um texto de 20 linhas, 25, não interessa a quantidade, sem o embasamento da leitura? Vamos dar um exemplo. Vamos pensar bem negativo. Já pensou uma redação sobre pré-sal? A discussão do pré-sal no Brasil, como é que o cara vai discutir isso sem leitura, meus amigos? Vamos dar outro exemplo, vamos pensar bem pessimista. Feminicídio. O que é o feminicídio? Poxa, a Dilma sancionou essa questão este ano, é um crime grave a partir deste ano. Não tem mais aquela história de homem que está matando mulher, pagar com cesta básica, com trabalho comunitário, não. Agora é crime hediondo. Como é que eu vou discutir isso aí sem a leitura? Eu vou acabar confundindo com Maria da Penha, que é outra discussão, que é tangenciamento, que é fuga ao tema. Então, teve medo do feminicídio? Tive, professor. Leia, ainda dá tempo. Teve medo do pré-sal? Leia, ainda dá tempo. E por falar nisso, que assuntos eu poderia colocar aqui como reta final? Beleza, vamos apostar em algumas questões interessantes. Veja bem, nessa reta final, eu sugiro que você leia a respeito de lixo. Lixo no Brasil. Por que é importante essa discussão? Galera, porque envolve a sociedade, envolve as empresas, envolve todo um conjunto que é necessário em torno de uma questão que está muito atual, a sustentabilidade. Só se fala nisso no Brasil e no mundo. Então, lixo seria uma boa pedida para você ler agora. E seria também uma grande surpresa, né? Você não estaria esperando por falar de lixo aí em outubro. Vou sugerir outra discussão. Que tal pensar também na questão da mobilidade urbana? Essa questão de ciclovias, ciclofaixas, isso está na moda também. O trânsito está caótico, congestionamentos. O que as cidades podem fazer como vias alternativas para uma mobilidade adequada? Fortaleza está fazendo, está mudando aí o cenário. São Paulo está fazendo. E o Brasil de modo geral?
Que tal investir mais na questão das bicicletas, né? Em um transporte coletivo de qualidade, tá bom? Ressalto também outra dica. Estamos em um ano que foi marcado por muitas intolerâncias. Você ouviu falar do Charlie Hebdo, você ouviu falar de terrorismo, você ouviu falar de gente que fez desenhos, charges que foram extremamente criticados e aí a repercussão foi muito negativa. Mas não foi só isso não. Tivemos também a parada gay este ano em São Paulo, em que um transexual resolveu fazer um protesto, ficou preso a uma cruz. E aí o que aconteceu com ele? Foi humilhado, foi execrado, perseguido inclusive, esfaqueado recentemente. Por quê? Poxa, ele só quis fazer um protesto, ele não quis falar mal do cristianismo. Ele se colocou lá em uma cruz dizendo, todos os dias transexuais, bissexuais estão sendo crucificados e a sociedade não faz nada disso. Então, essa questão poderia motivar o Enem tanto para a discussão da homofobia, que é muito interessante esse assunto, e outra, que é mais ampla, que é melhor ainda, a intolerância e o preconceito. A garota do tempo, pessoal, uma negra, Maju, por ser negra foi execrada nas redes sociais? Por ser negra foi chamada de macaca? É esse o mundo que a gente quer? Não! O Enem pode pedir para você discutir um mundo de tolerância, de respeito ao próximo. É uma questão de cidadania. É outra aposta interessante, tá bom? Vamos a outra aposta legal. A água não é mais uma discussão só nordestina. O Cantareira que o diga. São Paulo, Minas Gerais, crise de abastecimento aí no Brasil. Poxa, não, professor, mas isso interessa só o Nordeste. Não, meus amigos, a água é uma questão que interessa o mundo. Interessa a toda a questão aí nacional e mundial. Então, pensa nisso. Como é que o Brasil e o mundo poderiam se preparar para essa questão de um consumo racional da água, tá bom? Vamos a outra dica interessante. A mulher na sociedade. A mulher na sociedade contemporânea, nós temos aí uma Dilma Rousseff, nós temos uma mulher que está atuante na sociedade, está na política, nas empresas, nas faculdades. Por que não a discussão de a contribuição da mulher para a sociedade contemporânea? É um tema legal, dá uma discussão muito massa, dá um repertório também legal de outras áreas de conhecimento, tá bom? Vamos a outra, ainda dá tempo. Galera, aconselho também vocês a olharem um pouco sobre a questão dos portadores de deficiências. Este ano, a Dilma assinou um estatuto que respeita essa galera. Eles precisam de respeito. A escola tem que se adaptar à realidade do portador de deficiência. Não é o portador de deficiência que tem que se adaptar à escola. E não é só a escola, empresas, nossas ruas, a sociedade tem que estar de braços abertos para o cadeirante, para o portador de deficiência visual, auditiva. Leia então a respeito disso, que também é uma questão interessante, provocativa e que, não se esqueça, exige uma solução, tá bom? Então é isso, galera. A gente está fechando aqui a discussão e posso colocar mais dicas também no meu Facebook. Você pode acessar meu Facebook, tem lá dicas. Vou botar também no meu e-mail. Você pode pegar professordionisio@live.com e aí eu envio material para você extra de leitura e é a reta final, tá bom? Valeu, galera. Abraço.